Então vejam que isso é um deslocamento do foco para o processo de construção da escolha pública. E aí a Lindbe tem tudo a ver, porque a Lindbe investe fortemente no processo de formação da escolha pública. E vejam que interessante, a Lindbe ela vai exigir, ao mesmo tempo, uma visão retrospectiva, quando ela vai lá e diz, olha, você tem que dialogar, né, com as suas decisões anteriores. Quer dizer, se você mudar de orientação, tem que fazer uma regra de transição. Quando ela diz isso, ela está dizendo, a administração dialogue com as suas decisões anteriores. Atue segundo um princípio de congruência entre as suas decisões. Então ela tem uma visão retrospectiva. Ela também preconiza uma visão presente. Né? Vai lá, artigo 20, parágrafo único, só se for aplicar valores jurídicos indeterminados e tal, avalie a necessidade e adequação da medida. E ela finalmente opera também com uma visão prospectiva, quando ela investe no consequencialismo. Olha, avalie as consequências práticas, jurídicas, administrativas. Veja que bicho vai dar. Né? Então vejam que a Lindbe, ela opera nesta visão, né, de uma formulação de escolha pública que resulta de um processo no sentido vulgar da palavra, né, de um conjunto de considerações. Né? Então, esta visão ampla, né, da escolha, de como a escolha deva acontecer, como a gente qualifica essa escolha para que ela lá no futuro venha a merecer deferência, como ela se insere, né, essa preocupação em como ela se insere no timeline de decisões da administração, como ela se justifica, quais são os seus efeitos possíveis, tudo isso permitiria afirmar que a escolha pública foi adequadamente construída. Então, o que eu tenho sustentado é que as escolhas públicas que merecerão deferência são aquelas que foram adequadamente construídas. E aí vejam que, se for uma escolha vinculada, isso é super fácil, porque a construção quase toda foi do legislador, a gente está simplesmente numa dimensão executiva. Mas se for uma escolha que comporte um juízo discricionário, a gente também tem indicadores. Né? Olha, você tem que ter desenvolvido a visão retrospectiva, presente, prospectiva. Tem que haver a sustentação técnica, porque eu disse que a escolha que merece deferência tem que ser tecnicamente sustentável. E é óbvio, tem que ser compatível com a Constituição. Então esse são as balizas que eu tenho construído até o momento para a defesa desta ideia de deferência. Há um último componente que é apresentado pela Lindbe, que também se harmoniza com a compreensão que eu tenho desenvolvido do tema da deferência, que é o seguinte. Vejam, deferência é um tema que dialoga também com a questão das capacidades institucionais. Né? Se vocês tiverem acompanhado o julgamento dessa semana, né, da questão dos templos e tal, o tema da deferência veio. Aliás, o tema da deferência tem vindo muito. Houve recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, dizendo para se ter em conta, se ter deferência para com a escolha do gestor de saúde. Houve uma recomendação também do CNJ no mesmo sentido. Existem precedentes do Supremo Tribunal Federal, um examinando aquele limite de idade mínima para o ingresso nas escolas. Existe já uma casuística que começa a ficar mais rica, né, no tema da deferência. E isto se relaciona muito ao argumento da capacidade institucional, como eu disse aos senhores. Quer dizer, a ideia é que determinadas estruturas, ou cada qual das estruturas, dentro da função que lhe é própria, são desenhadas, né, com uma capacidade institucional específica para o desempenho daquela função. Então, o judiciário, ele é revestido de garantias, ele tem um processo de acesso, ele tem um conjunto de mecanismos que lhe conferem capacidade institucional para decidir o conflito de interesses. Né? A administração pública tem estruturas técnicas, tem contato direto com a realidade, tem a visão da necessidade específica da atividade fim, mas da dimensão financeira e, portanto, da capacidade financeira do Estado. Então, ela tem capacidade institucional
para o desenvolvimento de determinadas atividades. A lógica da deferência é uma lógica que reconhece, incorpora, acolhe a ideia da capacidade institucional. A deferência acontece e existe também porque aquela estrutura é a estrutura revestida de capacidade institucional, né? E vejam que a Lindbe, quando opera com essa visão, né, tridimensional, né, retrospectivo, presente e prospectivo, ela, por via indireta, está repudiando a ideia de que você possa ter uma atuação substitutiva, uma estrutura administrativa substituindo a outra. Por quê? Porque só a administração pública poderá desenvolver de maneira adequada essas três dimensões. Ah, Vanessa, então você está dizendo que eu não posso controlar, porque se eu não posso ter atividade substitutiva? Não, absolutamente, eu não estou dizendo que você não pode controlar, estou dizendo que você pode controlar. Você pode apontar as falhas que você reputa na atuação da administração, você pode apontar os efeitos diversos. O que você não pode fazer é se substituir a ela e dizer, olha, em vez disso, faça aquilo, né? Porque esta não é a sua capacidade institucional. A sua capacidade institucional é para formular a crítica. Há um exemplo, uma ilustração que eu gosto muito de dar, é estrangeira e aí, portanto, facilita, né? Envolvendo essa questão da atuação substitutiva. E envolve litígios estruturantes, esse também é um conceito que está na moda, né? Litígios estruturantes que foram aforados num determinado estado americano. Agora a memória não me ajuda, eu não me lembro qual era o estado. Então, na época, aconteceram, no final da década de 90, aconteceram vários no sistema prisional, nas escolas e também nos estabelecimentos para tratamento de doenças mentais, patologias psicológicas, psiquiátricas, etc. Né? Não sei como é que se diz no politicamente correto, fiquei aqui catando a palavra, professor Fabrício, né? Enfim, mas era isto. Pois bem, aí numa determinada demanda, a demanda foi aforada, a instituição controladora foi lá e disse tudo o que tinha que acontecer na unidade de internação psiquiátrica. Olha, tem que ser assim, o paciente tem que poder fazer artesanato, a comida é assim, o uniforme é assado, não sei o quê. 3 horas de socialização por dia tem que ter, para garantir a inclusão. Maravilha, o juiz, pá, deu a caneta. É isso aí, né? Eis que vem o diretor de um dos estabelecimentos e diz assim, meu amigo, excelência, meu amigo não, excelência, eu dirijo um estabelecimento psiquiátrico que só recebe autistas não verbais. Estas pessoas não podem ser expostas a 3 horas de socialização. Isso para eles será uma tortura. Eles não têm isto não funciona desta maneira. E aí então, isto foi um ponto de inflexão para uma mudança na estratégia de resposta jurisdicional nos Estados Unidos a esse tipo de discussão. E aí o judiciário deixou de estabelecer as condutas para passar a estabelecer os resultados pretendidos. Olha, administração, você tem que diminuir o número de internações dessa forma. Agora, qual é a estratégia? Você que sabe, administração, porque você é que é revestido de capacidade institucional. Você que saberá qual é o programa que melhor atenderá, né? Vejam, essa é uma ilustração interessante para a gente entender por que a substituição é uma coisa complicada. Porque a escolha administrativa é complicada, amigos. Vejam só, vejam os momentos que a gente vive, né? Cada unidade subnacional que decide é lockdown, não é lockdown, fecha escola, não fecha escola. Olha, vai haver argumentos para todos os lados. Todos ponderáveis, todo mundo formulando com a maior pureza do seu coração, né? Mas quem tem que escolher é o prefeito. Ele tem que formular uma escolha, né? Então, assim, esta atuação substitutiva é uma atuação perigosa, porque ela não é subsidiada por um quadro integral de compreensão, nem do que a administração já fez e nem do que essa proposta substitutiva pode determinar. Por isso me parece que ela é inadequada. E vejam que isso não paralisa o controle. O controle pode acontecer, deve acontecer. A instância de controle pode e deve acompanhar a administração. O que você está fazendo? O que você está se propondo a fazer? Em quanto tempo você me dá notícia? Pode e deve acompanhar, mas nunca substituir. Até porque isso pode, para um gestor menos bem intencionado, e são pouquíssimos, amigos, assim, são pouquíssimos,
é que ser gestor é muito difícil. Fala alguém que já foi 2 vezes. Muito difícil. Né? Mas a atuação substitutiva pode ser cômoda para o gestor mal intencionado. Não, eu não faço nada. Ou eu vou fazer o que você mandar. Se der ruim, foi você que mandou. Não tenho nada com isso. Né? Então, isso não é pedagógico para a administração. Né? Então, penso que isso é perigoso. Né? E acho que a Lindbe trabalhou contra isto. Porque vejam que essa tríplice visão que ela exige, ela não exige só da administração, ela exige da administração, do controle e do judiciário. Então, acho que é uma proposta bastante interessante. Concluindo aqui, amigos, já passei um tico do tempo que o Fabrício me tinha dado, estamos em torno da discussão sobre o reason giving, como dizem os americanos, né? Sobre as razões da escolha, seja da administração, seja dos controladores, né? E aí dirão os contrários à Lindbe, ou à deferência, ou a tudo isso. Mas o arrazoamento, né, o declínio das razões não é garantia. É verdade, é verdade. O declínio das razões pode nos conduzir, nos sugerir uma conclusão, mas ele não torna a conclusão certa. A única coisa que vai tornar a conclusão certa é cruzar a estrada da experiência. Viu o vídeo? Gostou do comentário? Quer saber mais? Então subscreve o canal. Vai lá, tem um retângulozinho escrito subscribe. Aí você clica e depois toca o sininho, que aí toda vez que entrar material novo você vai receber uma notificação. E assim a gente continua trocando ideias. Vai lá, subscreve.